Boa noite a todos. Vamos iniciar a aula de hoje. Hoje vai ser a última aula nossa de cromatografia líquida de alta eficiência. A gente vai falar de detectores. A partir da próxima aula, a gente já começa a falar um pouquinho de cromatografia gasosa e encerramos com cromatografia gasosa as aulas não presenciais. Material de eletroforese e cromatografia planar vai ser disponibilizado e, caso alguém queira discutir o assunto, à parte a gente marca uma aula não presencial, mas as aulas formais a gente vai encerrar com um GC. Bom, de modo geral, em sistemas cromatográficos analíticos, o último módulo, a última seção do cromatógrafo a líquido ou a gás é o detector, o material que a gente introduziu na coluna cromatográfica, é separado, eventualmente elui da coluna e passa pelo detector, onde é gerado um sinal proporcional ou à massa de material que está entrando no detector ou a sua concentração na fase móvel. De qualquer maneira, o registro desse sinal em função do tempo da corrida cromatográfica é o cromatograma, que contém todas as informações sobre a amostra que a gente está analisando. Bom, existe um grande número de detectores diferentes para HPLC, de diferentes abordagens usadas para detecção em HPLC. Muitas delas são apenas propostas de pesquisa, são sistemas que foram usados de maneira bem restrita, e vários outros são disponíveis em sistemas comerciais. Você pode comprar um cromatógrafo e optar por aquele sistema, por aquele detector. De modo geral, quase todos esses detectores são versões simplificadas de instrumentos analíticos adaptados, quer dizer, são espectrofotômetros de emissão, de absorção, sistemas eletroquímicos, sistemas de espectrometria de massa, fluorescência e uma série de outros, né, que existem como equipamentos standalone, como equipamentos autônomos, mas que foram adaptados, modificados para serem usados como detectores, quer dizer, eles vão medindo continuamente, de forma dinâmica, uma propriedade qualquer da fase móvel que elui da coluna, que pode ser associada a concentrações baixas de solutos que eluem dessa coluna. Outro aspecto importante desses detectores é que eles trabalham geralmente em celas de fluxo com volumes muito baixos. Então, por exemplo, um espectrômetro de absorção UV visível normal, você usa cubetas de quartzo ou de material plástico, de vidro, com caminhos ópticos de 1, 2, 10 centímetros, o que cabe alguns mililitros de solução. No caso, as versões para uso como detector para HPLC, como a gente vai discutindo na aula de hoje, são adaptadas, são modificados para celas de detecção, para a célula onde vai ser medida a absorvância da fase móvel, da coluna, tem um volume apenas de alguns microlitros, um volume mínimo, para não ter um volume morto depois da coluna. Senão você vai ter alargamento da banda cromatográfica, perda de eficiência, o material que vai saindo da coluna vai se diluindo dentro da célula do detector, se ela for muito grande, e toda a separação, todo aquele esforço que você fez para ter uma separação seletiva e eficiente pode se perder. Bom, um detector ideal, né, para HPLC, ele teria várias características, seja lá qual for a abordagem que você vai usar para detecção, seja qual o tipo de detector. Primeiro, ele tem que ter uma sensibilidade adequada. Notem que não é necessariamente uma alta sensibilidade, mas adequada ao problema analítico que você vai resolver. Isso é uma confusão frequente que as pessoas fazem, que quem não está afeito às técnicas, à rotina das técnicas, não só de cromatografia líquida, mas também de quase todas as modalidades de técnicas analíticas quantitativas, comete. Um detector muito sensível, excessivamente sensível, vai ser adequado, vai ser útil para você detectar quantidades pequenas de um analítico. Se o seu problema analítico envolve determinação de macroconstituintes da sua amostra, determinação dos constituintes majoritários da amostra, provavelmente esse detector muito sensível não só não vai ajudar, como provavelmente vai prejudicar o seu procedimento analítico. Você vai ter problemas de linearidade, você vai
muito provavelmente está fora da faixa linear do detector. Você muito provavelmente vai saturar o detector. Eventualmente você pode até danificar o detector por concentrações muito altas de uma espécie para a qual ele seja muito sensível. Então você tem que selecionar o detector de modo a ele ter sensibilidade adequada para a demanda do seu método analítico. Claro, se você for determinar analitos em baixas concentrações, dentre as diversas providências que você vai tomar na otimização do método, em todos os aspectos da metodologia analítica, que não se resume só à análise cromatográfica, você também provavelmente vai querer um detector que tenha alta sensibilidade e alta detectabilidade para aquela espécie. Mas, por outro lado, se é uma análise menos refinada de macroconstituintes, então você não precisa disso. Mais ou menos óbvio, né? Tem que ser estável, resposta reprodutível, repetitível. Se você fizer uma determinação hoje, se for repetir daqui a uma semana, um mês, um dia, você deseja que os resultados se reproduzam, né? E você não quer que flutue resposta durante o dia, então isso aí é mais ou menos óbvio. Outra coisa não tão óbvia, você deseja que ele tenha uma resposta linear numa faixa ampla de concentrações. Como a gente já falou antes, logo na parte introdutória do curso, né? Faixa linear é o intervalo de concentrações em que um sistema analítico responde, obviamente, de forma linear, onde uma variação linear, um incremento na concentração da amostra é respondido por um incremento correspondente no sinal gerado pelo detector. Se você dobra a concentração, dobra o sinal. Se você triplica a concentração, triplica o sinal, assim por diante. Existe um limite para isso em qualquer sistema analítico. Alguns detectores proporcionam uma faixa de respostas lineares muito elevadas. Eles são lineares para uma faixa ampla de concentrações. Obviamente, é um sistema que tem operação favorável. Ele poderia ser usado tanto para determinações de traço, quanto para determinações de macroconstituintes, sem problema de erros na quantificação. Por outro lado, um detector com uma faixa linear dinâmica estrita, curta, teria uma aplicabilidade também estrita. É algo que você tenta evitar. Então, faixa de resposta linear do detector é uma propriedade importante. Você quer que ela seja a maior possível. Detectores de mesmo princípio operacional de diferentes fabricantes podem ter respostas lineares diferentes. Detectores com abordagens diferentes, que a princípio seriam próprios para um determinado problema analítico, eventualmente o detector A tem uma resposta linear melhor que o B, o C ou o D, e esse aí é um candidato a ser escolhido. Outro aspecto que não é óbvio é o tal do tempo de resposta curto, né? E que seja independente da vazão de fase móvel. O que vem a ser tempo de resposta? A gente não vai se deter muito tempo nesses conceitos básicos de detecção, são mais complexos, mereceriam, né, um curso mais avançado, um olhar um pouco mais atento, mas a gente tem que mencionar algumas coisas importantes. Tempo de resposta de um detector. O material está eluindo da coluna cromatográfica continuamente. Vamos supor que comece a eluir uma banda cromatográfica, um analito que foi separado e que começou a sair do detector. Entre a saída do analito da coluna e o registro do sinal, decorre um intervalo de tempo. O detector nunca vai responder instantaneamente à variação da composição da fase móvel. Tem uma eletrônica que está sempre associada ao sistema de detecção, que tem um tempo de resposta definido. Existe o volume do detector, existem conectores. Então, uma série de motivos pelos quais há um atraso na geração da resposta e no fato que causou essa resposta, ou seja, ingresso do analito na célula do detector. Esse tempo de resposta nem sempre é desprezível, muito pelo contrário. Existem vantagens também de você não ter sistemas com tempos de resposta curtíssimos, que respondam instantaneamente quase. O tempo de resposta tem que ser ajustado de acordo com a demanda do procedimento analítico. Se você tem picos muito largos, você pode ter um tempo de resposta mais longo, a variação do sinal sempre vai ser mais suave que se você tem picos cromatográficos muito estreitos.
De qualquer maneira, esse tempo tem que ser curto. Sistemas de detecção que demorem para responder com tempos de resposta elevados, comparativamente ao período dos picos cromatográficos, as larguras dos picos cromatográficos, podem deformar o pico registrado, fazem com que os picos cromatográficos registrados fiquem assimétricos, sejam suprimidos o sinal. Tem uma série de problemas. Então o tempo de resposta do detector tem que ser adequado. Isso é importante principalmente quando você tem equipamentos antigos e começa a usar colunas, abordagens mais novas. Né? O equipamento antigo ele foi projetado, por exemplo, para colunas com uma determinada eficiência que davam picos cromatográficos com largura de minutos. Colunas modernas são muito mais eficientes, vão dar picos com dezenas de segundos de largura de pico. E o tempo de resposta do detector pode não ser adequado a isso. E finalmente, o negócio também é meio óbvio, né? Tem que ser um negócio confiável de operação simples, né? Idealmente você não vai precisar lá de um doutor em física nuclear para operar aquele sistema. Um analista, um técnico com nenhum treinamento específico deve conseguir operar esse detector. Isso não é verdade para alguns sistemas, especialmente sistemas de detecção por espectrometria de massas, que a gente não vai falar nesse curso, que vocês têm uma disciplina que trata só de espectrometria de massas, que vai ser comentado o acoplamento desses sistemas e cromatógrafos. Os espectrômetros de massa são sistemas complexos, você precisa de um técnico muito mais afeito à espectrometria de massas do que para a cromatografia, para operar um LC-MS ou um GC-MS. Outros detectores são muito mais simples, você não precisa de uma especialização tão grande, um treinamento tão grande do pessoal técnico no que se refere à detecção. Bom, detecção em HPLC, se comparar com cromatografia gasosa, os detectores de HPLC, de modo geral, são menos sensíveis. Não tem como você conseguir detectar concentrações iguais que sai em um gás e que sai em um líquido. Né? É muito mais fácil você detectar moléculas em um gás onde praticamente não tem solvente do que em um líquido, onde você está cercado de moléculas de solvente. Ainda é algo que está em franco desenvolvimento. Em GC é bem madura essa tecnologia. Detecção em HPLC, principalmente detecção espectrométrica de massa, ainda está em desenvolvimento. Já existem detectores para HPLC robustos, sensíveis, estáveis e que são responsáveis pela rotina dessa técnica, embora demorou mais tempo para o aparecimento desse detector em comparação a outras modalidades de cromatografia, especialmente cromatografia gasosa. Bom, e quem seriam os detectores que a gente usa em HPLC? Essa tabelinha aqui lista alguns dos detectores mais comuns, mais populares. 99% das aplicações de rotina de HPLC vão empregar um desses detectores listados. Os mais comuns, e aqueles que a gente vai falar na aula de hoje, são o detector por índice de refração, o detector por absorção de luz no UV visível, esse de longe, o mais empregado em cromatografia líquida de alta eficiência, o detector de fluorescência molecular, o detector por dispersão de luz e o detector espectrométrico de massa, os sistemas LC-MS, que a gente não vai falar, porque, como eu disse, é uma espectrometria de massas por si, é uma técnica complexa, uma técnica sofisticada, que é mais bem discutida isoladamente. Os sistemas LC-MS e GC-MS, na verdade, a gente pode até pensar neles como o GC e o LC sendo um acessório do espectrômetro de massas, um dispositivo para injeção e introdução de amostras no espectrômetro de massas, do que o contrário, o espectrômetro de massas um detector do LC ou do GC. Bom, esses detectores aqui estão ordenados em ordem crescente de detectabilidade, sensibilidade, né? São os valores que a gente está mostrando aqui são típicos, são apenas um guia comparativo genérico para a gente ter uma certa noção. LD, limite de detecção. O que é o limite de detecção? Limite de detecção, por definição, existem várias definições válidas para limite de detecção, são um negócio que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Mas pelo menos no escopo de discussão de sistemas de detecção em cromatografia e análise química de modo geral,
Limite de detecção é a menor massa de um analito modelo, para cada detector vai ter um analito ótimo para você caracterizar ele, o analito da alta sensibilidade, né? Que vai resultar um pico com altura de pelo menos 3 vezes o nível de ruído, a chamada relação sinal-ruído de pelo menos 3 vezes. Então, todo detector ele vai ter um ruído, você vai ver a linha de base, ela nunca está absolutamente reta, ela tem ruído embutido. O que limita a massa detectável em qualquer sistema cromatográfico, em qualquer sistema analítico, é o ruído que existe na linha de base. O limite de detecção estatístico é a quantidade de um analito que gera um pico com uma altura que seja pelo menos 3 vezes o nível médio de ruído gerado pelo sistema. Aí você tem certeza que aquele pico que você está observando é um pico cromatográfico mesmo, não é um ruído lá, uma flutuação aleatória no sinal da linha de base. Então, os limites de detecção desses sistemas aqui vão de micrograma para o detector por absorção de luz no infravermelho, por transformada de Fourier, até femtogramas para o detector de fluorescência molecular. Bom, micrograma é uma quantidade baixa? Isso quer dizer que esses detectores, absorção de luz no infravermelho, dispersão de luz, são sistemas altamente sensíveis com detectabilidades elevadas? Não. Lembre-se que as massas que a gente vai cromatografar, os volumes de amostras são muito pequenos. Em cromatografia de alta eficiência, são da ordem de 10, 20 microlitros de amostra. Então, um detector que enxerga microgramas no máximo, não consegue enxergar menos que isso de um analito na melhor condição possível, acaba não sendo capaz de enxergar concentrações muito baixas desse analito na amostra, micrograma por 10, 20, contidos em 10, 20 microlitros de amostra que você injetou. Isso aí já é macroconstituinte da sua amostra. Já o femtograma, para qualquer parâmetro que você use, realmente é uma massa pequena e ele já vai conseguir enxergar concentrações vestigiais de analito em amostras que você cromatografar. A gente está listando a faixa linear dinâmica em décadas. Faixa linear a gente já falou quando a gente falou de análise quantitativa. Geralmente ela é expressa em décadas, né? Uma faixa linear dinâmica de 3 unidades, quer dizer, o detector ele é linear de limite de detecção até 10 a terceira limite de detecção dele. Então, se o limite de detecção de determinado sistema é 1 nanograma e a faixa linear dinâmica dele é 10 a terceira, então ele é linear, a resposta dele pode ser descrita por uma curva analítica linear para quantidades daquele analito, desde nanograma até 10 a terceira nanograma, que dá micrograma. É bom isso, ter uma faixa linear dinâmica de 3? Não. Faixas lineares de 5, 6, 4, 5, pelo menos 4 décadas é o que a gente considera aceitável. Uma faixa linear de 2, 3 décadas é limitado para uso quantitativo. E aqui a gente também está falando se o detector é seletivo ou universal. Um detector seletivo, ele vai detectar analitos que tenham alguma propriedade intrínseca. Por exemplo, o detector de fluorescência molecular só vai detectar analitos que fluoresçam, como o próprio nome diz. Então, numa amostra que contenha dezenas de analitos e apenas um deles fluoresça, você só vai ver um pico. Mesmo que aquele analito não se separe dos demais, você só vai ver o pico dele bonito, separadinho. Eles vão até eluir sem separação, mas você vai ver só o seu analito de interesse. E existem detectores que são universais, que qualquer coisa que não seja fase móvel, que sai da coluna, vai gerar um sinal. Bom, o detector de absorção no infravermelho, ele só vai detectar moléculas que absorvem no infravermelho. Na prática seria universal, quase todas as moléculas orgânicas absorvem, mas não seria um bom detector para inorgânicos, para íons inorgânicos. Olha. O detector por dispersão de luz, que a gente vai falar mais para frente, índices de refração são universais, condutividade elétrica universal para espécies iônicas, não é exatamente universal. Detector eletroquímico, na verdade, detector eletroquímico são sistemas de potenciométricos ou biamperométricos que são usados como detector em cromatografia líquida. Ele é seletivo, só espécies que têm atividade química.
Absorção de luz no UV visível seletivo, só análises que absorvem luz no ultravioleta e no visível, que vão ser detectados, análises transparentes não. Detector espectrométrico de massas, ele é seletivo e universal ao mesmo tempo. Você pode trabalhar ele em modo seletivo ou modo universal. Em LC, geralmente, ele é um detector seletivo, só seleciona aquilo que você quer ver em termos de massa molar, de transições. E fluorescência molecular é o detector seletivo por natureza, né? Porque ele só vai detectar espécies que fluoresçam. Bom, esses aqui a gente vai falar mais para frente. Dispersão, índice de refração, absorção no UV visível, fluorescência, espectrometria de massa, vocês vão ver mais para frente. Condutividade elétrica, como o próprio nome diz, vai medindo a condutância da fase móvel que sai da coluna. Toda vez que um analito, especialmente é óbvio, analitos iônicos eluírem, vai ser registrado um sinal. E condutividade eletroquímico, dependendo da variedade, mede propriedades diversas, corrente elétrica, potencial elétrico gerado em uma célula eletroquímica que funciona como detector. Absorção de luz no infravermelho, meio que óbvio, você mede a absorção de luz em um ou mais comprimentos de onda no infravermelho, de ondas no infravermelho. Análitos que absorvam nesse comprimento de onda vão ser detectados. Então, essa é a variedade, essa é mais ou menos a gama, a paleta de detectores disponíveis para cromatografia líquida de alta eficiência. De longe, os mais usados são as diversas variantes do detector por absorção de luz no UV visível. Bom, o detector, ou os detectores, na verdade, né, que respondem pela rotina de HPLC, na maior parte dos casos, são de longe os detectores mais usados em aplicações no dia a dia da cromatografia líquida de alta eficiência, são os diversos detectores por absorção de luz no UV visível. Nada mais são que variantes simplificadas feitas para análise em fluxo usando células pequenas de espectrômetros de absorção, como aqueles que a gente usa no laboratório para análise espectrofotométrica, né? Essencialmente, são variantes onde você mede continuamente a absorvância da fase móvel, que flui por uma célula de detecção adequada, né? Ou em um comprimento de onda fixo, discreto, que você seleciona de alguma forma, considerando o analito que você vai detectar, você vai desejar detectar, você deseja quantificar, o que varia nas diversas modalidades, nos diversos arranjos de detecção, a forma como você seleciona esse comprimento de onda, ou por filtro de radiação fixo, variável, ou por monocromadores, que é o caso mais comum, ou então você pode trabalhar medindo simultaneamente vários comprimentos de onda em uma faixa de comprimento de onda predeterminada, que seriam os detectores de varredura com arranjo de diodos, que são os mais sofisticados, que estão se impondo eles atualmente, antigamente o custo era muito elevado, mas hoje já vale a pena. Bom, são três abordagens, essencialmente, são três configurações principais. Os mais simples, que hoje estão um pouquinho abandonados, né, porque não vale a pena. Antigamente eles eram muito usados, mas baratearam-se diversos componentes para os detectores de monocromador e de range de diodos, então isso acabou perdendo popularidade. São os detectores de filtro, né? Lembrem-se que a lei de Beer só é obedecida para a radiação monocromática. E para uso como detector para cromatografia líquida, o detector também tem que obedecer à lei de Beer. A resposta linear depende, nesse caso, da obediência das características do detector se enquadrarem na lei de Beer. Então você tem que ter radiação monocromática incidindo na amostra para fazer a medida. Nos detectores de filtro, a seleção do comprimento de onda, como o próprio nome diz, é feita por um filtro. Então você tem uma fonte de luz branca, policromática, né? No caso, mais usada nesses detectores é uma lâmpada de mercúrio, e mais para frente a gente vai comentar por quê. Um filtro. O que é esse filtro? Nada mais é que um disco de vidro colorido, de quartzo colorido, alguns sistemas mais baratos, inclusive de plástico, né? Colorido, que deixa só passar um comprimento de onda. Na verdade, a grande limitação desses sistemas é que a faixa, né, a janela de comprimentos de onda que
um filtro desse deixa passar é muito ampla, né? É uma banda larga de comprimento de onda, um intervalo largo de comprimento de onda. Ele não seleciona um único comprimento de onda. É o preço que você paga pela simplicidade e pelo baixo custo. De qualquer maneira, o comprimento de onda aqui selecionado, ainda que não seja perfeitamente estreita a banda de comprimento de onda, né? A luz com esse comprimento de onda atravessa a célula de detecção, a gente já vai falar dessas células aqui daqui a pouco, incide em um dispositivo que detecta a luz, confere intensidade de luz em corrente elétrica, que pode ser um fotodiodo ou uma fotoválvula. Sistemas mais modernos usam fotodiodos. Isso aqui vai para um amplificador de sinal e é gerado, convertido em absorvância. Então, essa é a forma mais simples, né? Muitas vezes esse detector ele opera em comprimento de onda fixo mesmo. Você compra ele para 254 nanômetros, não adianta, você só vai medir absorvância nesse comprimento de onda. Alguns permitem a troca do filtro para comprimentos de onda selecionados, desde que haja o filtro adequado. Os que são mais usados, no entanto, são os detectores de monocromador, né? Igualzinho ao espectrômetro de absorção que a gente vê na bancada do laboratório, aquele de rotina, né? Você tem uma fonte de luz visível, que pode ser uma lâmpada de deutério ou uma lâmpada incandescente de tungstênio, dependendo da faixa de comprimento de ondas que você vai trabalhar. Geralmente os sistemas vêm com duas lâmpadas que você seleciona na hora do uso. Se o seu comprimento de onda que você vai trabalhar é no ultravioleta, você tem que usar a lâmpada de deutério, senão a lâmpada de tungstênio, a lâmpada de filamento tungstênio serve. Sistemas de lentes e espelhos que focalizam a luz branca em uma grade de difração. Essa grade de difração ela separa cada componente de cada comprimento de onda da radiação branca, refletindo-a em um ângulo diferente, pelo fenômeno da difração. Não vou entrar em detalhes como que é uma grade de difração, isso já deve ter sido discutido com vocês em cursos anteriores. O fato é que vem a luz branca aqui, dependendo do ângulo que essa grade faz, você acerta e seleciona o comprimento de onda, mexendo na posição dessa grade, acertando esse ângulo aqui, um comprimento de onda a luz com um comprimento de onda selecionado vai cair no espelho refletor aqui e passar pela célula de amostra e ser detectada num fotodiodo ou numa lâmpada fotomultiplicadora. Existe também um detector de referência, que você tem ou um espelho semi-prateado ou um disco rotatório espelhado que de tempos em tempos corta a radiação que vem para cá e joga para um diodo de referência para fazer a comparação, né? Então você compara a intensidade de luz medida aqui, que passou pela amostra, com a intensidade de luz medida aqui, que não passou. Ele de milissegundos em milissegundos, ele corta a eletrônica do sistema de detecção, compara as duas intensidades de corrente e calcula a absorvância. Esses detectores são os mais usados. Você seleciona o comprimento de ondas que você vai monitorar de acordo com a espécie que você deseja quantificar na sua amostra e efetua a sua análise em um único comprimento de ondas. Bom, os detectores mais interessantes da família daqueles de absorção UV visível são os de arranjo de diodos, os detectores de varredura de arranjo de diodos. Os detectores de filtro de monocromador, eles medem a absorvância em um único comprimento de ondas e permitem apenas a detecção de espécies químicas que detectam, que absorvem, né, luz naquele comprimento de ondas específico. Os detectores por varredura, eles permitem medida em uma faixa de comprimento de ondas simultaneamente, rapidamente, e possibilitam que a gente detecte espécies que absorvam em qualquer comprimento de onda dessa faixa, e mais ainda, eles fornecem também informação qualitativa sobre a amostra. Então, qual que é a ideia aqui? Você não tem um monocromador, você não tem uma grade de dispersão
um arranjo que seleciona apenas um comprimento de ondas da radiação para ser medido. Você tem aqui uma fonte de luz branca, ou uma lâmpada de ultravioleta, uma lâmpada de deutério, ou uma lâmpada de tungstênio visível. Esse arranjo que está sendo mostrado aqui, qual a razão dele? Quando você está fazendo medidas no visível, a lâmpada ultravioleta ela é desligada, né? Aqui o exterior dessa lâmpada é de quartzo, é transparente a luz visível, e aqui não tem elemento nenhum no caminho da luz. Então, a luz branca vem aqui, passa no interior da luz da lâmpada UV desligada, não tem problema nenhum, né? Quando você vai fazer medidas numa faixa de comprimento de onda que envolve ultravioleta, você desliga essa lâmpada e liga a lâmpada de UV, aí a radiação ultravioleta gerada vem para cá. No caso, em outro, você gera luz branca, ou seja, uma mistura de comprimentos de onda, luz com mistura de vários comprimentos de onda numa faixa. Você tem um sistema de lentes para focalização, aqui a cela de detecção, onde está passando a fase móvel que vem da coluna. Esse filtro de Olm aqui, na verdade, quando você está em processo de análise, né, ele está fora do caminho óptico. Ele só é colocado no caminho óptico antes da análise para alinhar, para você conseguir alinhar o arranjo de diodos, saber qual diodo no arranjo corresponde a qual comprimento de onda. Ele é como se o próprio nome diz, um filtro, né, um disco de vidro dopado com óxido de ólmio, que absorve luz no visível e no ultravioleta. Tem alguns comprimentos de onda bem definidos. Então você gira ele passa nessa posição. A luz branca gerada por uma dessas lâmpadas passa por ele. Alguns comprimentos de onda são absorvidos. Aí você observa o sinal gerado e observa quais diodos do seu arranjo de diodo zeraram o comprimento, zeraram a emissão. Então são os diodos que correspondem às comprimentos de onda absorvidos pelo óxido de ólmio. Aí você sabe você consegue determinar qual o comprimento de onda medido em cada diodo do seu arranjo. É apenas para isso que serve esse filtro. Então a gente tem aqui, a radiação vem aqui, passa pelas lentes de focalização, lentes acromáticas, né, quer dizer, lentes feitas em material que tem índices de refração muito próximos para uma faixa grande de comprimento de onda, para não ter deformação cromática, que o pessoal da área de óptica fala, né? Cada comprimento de onda vai para um ângulo, né, depois da lente, passa aqui pela célula detector, radiação, mas não tem que ser a luz monocromática para obedecer a lei de Beer, tem. Todos os comprimentos de onda gerados pela lâmpada usada vão passar aqui pela célula. A lei de Beer é obedecida para cada um desses comprimentos de onda individualmente. Não é obedecida para a soma de todos eles, que é a luz branca. Você tem uma fenda de saída, para não deixar sair muita luz, né? A luz bate na grade de difração, então a gente tem uma grade de difração, mas ela é recolocada depois da amostra. Por quê? Aqui a luz branca passa na amostra, radiação com alguns comprimentos de onda pode ser absorvido, dependendo do que sai da sua coluna cromatográfica. A luz branca menos comprimentos de onda absorvido pela amostra vem aqui, bate aqui, é dispersa cada comprimento de onda em um ângulo, como está sendo mostrado aqui, e ao invés dela incidir em um elemento que meça intensidade de sinal discreta, ela incide em um arranjo de diodos, um arranjo de fotodiodos. Só que a foto de um arranjo de fotodiodos bem amplificada. O que vem a ser isso aqui, né? Essa faixinha branca que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma série de fotodiodos montados um ao lado do outro. Fotodiodos idênticos, feitos, né? Na verdade não são montados, isso aqui é feito por fotolitografia, por processos de microfabricação, né? Você tem uma série de fotodiodos idênticos um do lado do outro. O sinal de cada fotodiodo desse aqui é medido independentemente. E cada fotodiodo desses vai estar em uma posição ligeiramente diferente e vai receber radiação com um determinado comprimento de ondas. Então você mede a intensidade de luz que incide em cada um desses fotodiodos continuamente.
Ou seja, você mede simultaneamente, ou, na verdade não é exatamente simultaneamente, ele é feito o que a gente chama de multiplexação, né? Uma varredura, por isso que chama de varredura. Ele mede o sinal do diodo 1, 2, 3, 4, 5, até o sinal do 512 ou do 1024, é o último de fotodiodo, grava, né, o registro, o sinal de cada um deles separadamente. Cada fotodiodo corresponde a um comprimento de ondas na faixa varrida aqui pela grade de difração, aí depois volta aqui para o início e reinicia o processo de medida, é varredura. É tão rápida essa varredura que é quase uma multiplexação, ou seja, quase como se você estivesse medindo ao mesmo tempo o sinal em todos os detectores, todos os fotodiodos, independentemente. Bom, em qualquer um dos 3 arranjos básicos de detector de absorção no UV visível, né, você tem que ter uma cela de detecção adequada. O mais usado de longe são as chamadas celas em Z. Lembre-se que em espectrometria de absorção, quanto maior o caminho óptico, maior a sensibilidade e detectabilidade, ou seja, quanto maior a distância que a luz percorre dentro da amostra sendo medida, melhor. Só que em cromatografia, para uso como detecção em cromatografia, o ideal é que o volume interno do detector seja o menor possível, para não haver um volume morto depois da coluna. Então essa configuração em Z é a mais usada, porque ela ao mesmo tempo permite pequeno volume do detector e um caminho óptico razoável, um caminho óptico que gera um sinal mensurável. Então, esses detectores são blocos metálicos ou de outro material inerte qualquer. O caminho óptico ele é cavado nesse sentido no detector. Ele é selado com 2 janelas de quartzo, né, que é um material que não absorve, no visível, não absorve no UV transparente, ou UV visível. O efluente da coluna vem aqui, entra por uma ponta, flui por dentro dessa celinha, dessa micro cubeta que é gerada aqui, sai para cá para ser descartado, né? Por isso chama célula em Z. Com esse arranjo você consegue um caminho óptico razoável, 2 a 10 milímetros, né? Com um volume de célula pequeno. O ideal é que o volume de célula seja não mais que 1/10 do volume de fase móvel que ilui na coluna quando o pico cromatográfico mais estreito do seu cromatograma está saindo. Considerando as vazões ótimas, típicas da maior parte das colunas cromatográficas para HPLC e a largura também típica de picos de HPLC, isso quer dizer que os volumes internos dessas células, não mais que 1 a 10 micrômetros microlitros é o recomendado. Então, micrômetro a microlitros. Então, são células de volume muito pequeno, mas com caminhos ópticos de 2 a 10 milímetros, um caminho óptico até razoável. Existem 2 tipos de abordagens. Existem os chamados sistemas de feixe único, que tem uma só célula. Tem a célula por onde vai o efluente da coluna. Você vai medindo aí a intensidade de luz que passa por esse sistema e, de alguma maneira, transforma isso em absorvância. Os sistemas de feixe duplo são os mais confiáveis. A maior parte dos cromatógrafos de rotina são sistemas de feixe duplo. Nos sistemas de feixe duplo, você não tem uma célula dessa, tem 2. Uma célula de referência e uma célula de amostra. A célula de amostra está conectada aqui na sua coluna cromatográfica. A célula de referência, ela é bombeada nela fase móvel de composição idêntica à fase móvel que sai da coluna cromatográfica. A luz que vem lá, ou do monocromador, ou da grade de difração, se for um detector de arranjo de diodos, ela é dividida por um espelho bipartido, por algum desses sistemas ópticos que divide luz de uma fonte em 2 partes iguais. Ela é dividida em 2 feixes de idêntica intensidade, um que vai aqui para a referência e um que vai aqui para a amostra. A intensidade de luz em cada um dos feixes, referência e amostra, ela é medida por fotodiodo, transformada em corrente elétrica, e comparada eletronicamente. Então, a absorvância é a log de intensidade de luz que flui da
célula da amostra dividido pela referência. Comparando corrente gerada aqui e aqui, você consegue facilmente calcular a absorvância. Então, é muito conveniente esse tipo de arranjo. Arranjos de célula simples são mais antigos e estão sendo lentamente abandonados. Bom, quais analitos a gente vai conseguir detectar num cromatograma, num detector de absorção no UV visível? Essencialmente, são analitos que absorvem luz em algum comprimento de onda nessas faixas de radiação ultravioleta até visível. Né? A radiação ultravioleta, por definição, ela vai de 190 até 400 nanômetros, visível de 400 a 800 nanômetros. Então, compostos coloridos absorvem entre 400 e 800 nanômetros. Compostos transparentes, a luz visível, podem absorver no ultravioleta se absorvem radiação nessa faixa, 190 a 400 nanômetros. A gente pode saber mais ou menos se determinada espécie orgânica vai absorver em um determinado comprimento de onda, olhando para a estrutura dela e vendo se ela tem determinado grupo cromóforo. Né? O que é um grupo cromóforo? Né? Foros, em grego, é portador, cromo, cor, portador de cor. Né? A absorção de radiação depende das orbitais moleculares que determinada substância tem, né? Da diferença de energia das orbitais moleculares. E determinados grupos, determinados radicais, a gente sabe mais ou menos quais seriam as orbitais moleculares associadas a ele e qual a diferença de energia. Então, eles têm, vai haver uma variação de composto a composto, obviamente, mas eles têm absorvâncias típicas, comprimentos de onda de absorvância típico. Por exemplo, o grupo disulfeto, S ligado a S, radical orgânico, SS, ele tipicamente absorve a 194 nanômetros. Então, qualquer composto que contenha esse elemento em sua estrutura química vai absorver luz nesse comprimento de onda. Uma acetona absorve por volta de 195 nanômetros. Um nitrito absorve entre 220 e 230. Então, se você tiver ao mesmo tempo grupo amino, que tipicamente é 195 nanômetros que absorve, e um grupo éster, você vai ter dois picos de absorção, um a 195 e outro a 205 nanômetros. O coeficiente de absortividade molar associado a esses grupos cromóforos aqui é variável, né? Acetilidro, que é esse C+C final, tem absortividade molar alta, aldeído tem absortividade molar alta, amino, nitrito, nitro é alto. Alguns outros, como nitrato, quase não absorve. Está aqui listado, mas dificilmente esses aqui vão ter aplicabilidade analítica. Então, a gente vai selecionar o comprimento de onda nos detectores monocomprimento de onda, monocromático, de monocromador ou de filtro, com base na espécie que a gente vai querer detectar, nas espécies. Se é um analito que contém grupo carboxila, você vai tentar usar um comprimento de onda nessa faixa. Se é um éter, nessa faixa, e assim por diante. No caso, os detectores de filtro, você não tem muita opção de seleção. A maior parte desses detectores de filtro, eles vêm com um filtro que deixa passar linhas de emissão em torno de 250 nanômetros e lâmpadas de mercúrio. A lâmpada de mercúrio, ela emite fortemente no ultravioleta, né? Lâmpadas de vapor de mercúrio, especialmente em uma linha de emissão de 254 nanômetros. Então, geralmente, esses detectores de filtro, eles já vêm com uma lâmpada que emite fortemente a 254 nanômetros e com um filtro que barra qualquer outra linha e só deixa passar ela. Qual que é a utilidade disso? Anéis aromáticos absorvem radiação ultravioleta em torno de 250 nanômetros. E muitos analitos têm grupos aromáticos, têm anéis benzênicos. Então, esse tipo de detector aqui, de filtro, né? Se ele tiver essa configuração, lâmpada de mercúrio e filtro de 254 nanômetros, que é o mais comum, quase que universal, que os detectores de filtro comercial tenham essa configuração,
ele vai ser um detector praticamente seletivo para espécies aromáticas. Então ele vai ter uma utilidade bastante interessante, né? Ele não vai ser um detector universal, obviamente, não vai poder detectar um éster, um brometo, não sei o quê, mas substâncias aromáticas vão ser detectadas com boa sensibilidade, boa detectabilidade, e com um custo bem mais baixo que os de monocromador. Um negócio que a gente tem que tomar cuidado quando usa HPLC com UV visível, né, é que as fases móveis também podem absorver. E como a concentração de fase móvel é muito, muito maior que a concentração de qualquer analito que vai estar dissolvido nela, simplesmente ela vai obscurecer qualquer absorvância devido ao analito a partir de um certo comprimento de onda. Geralmente, as fases, os solventes orgânicos e a água, né, eles absorvem, são transparentes a partir de um certo comprimento de onda. Abaixo daquele comprimento de onda, eles têm uma absorção tão forte que obscurece qualquer analito, a absorvância de qualquer analito dissolvido neles. Por exemplo, água, né, a partir de 200 nanômetros de comprimento de onda, ela é transparente. Abaixo disso, ela absorve fortemente. Esse é o chamado comprimento de onda de corte da água. Então, por exemplo, não daria para eu analisar por HPLC-UV compostos ciano, né, tem nitrila, né, cianocompostos, usando qualquer fase móvel que tenha água, porque a água vai absorver, a fase móvel vai absorver, e não tem como você medir sinal nessa faixa de comprimento de ondas. Alguns solventes aqui, pelo aspecto de comprimento de onda, são razoáveis, né? Acetonitrila 190, metanol 205. Outros já começam a ser solventes que limitam muito você. Por exemplo, tolueno, ele só é transparente acima de 284 nanômetros. Ele é incolor, à luz visível, só que ele limita enormemente o comprimento de ondas que você consegue usar. E pode notar, né, que esses compostos que a gente está vendo aqui, quase todos eles têm máximos de absorção abaixo disso. Acetona 330, piridina 350. Acetona é um solvente que é pouco usado como fase móvel HPLC-UV por causa disso. Então a gente tem que sempre tomar cuidado. A hora que a gente seleciona o comprimento de onda em GLC com detecção UV visível, checar o comprimento de onda, checar a fase móvel que a gente está usando, se ela é compatível com aquele comprimento de ondas. Já nos detectores de absorção no UV visível com arranjo de diodos, os diode array, né, como a gente fala coloquialmente, né, o tipo de estrutura de sinal gerado é muito mais interessante. Nesses detectores, ao invés de você monitorar um único comprimento de onda durante toda a corrida, você seleciona, vou gerar o meu cromatograma medindo a absorvância em 250, 300, 280 nanômetros, dependendo do analítico que você vai detectar. Você mede espectros de absorção no UV visível em uma determinada faixa, dependendo do arranjo de diodos que você use, da regulagem, né, do ajuste. Continuamente, você vai gerando, vai medindo absorção versus comprimentos de onda rapidamente, sequencialmente. Então, o seu cromatograma, na verdade, é um espectrocromatograma. É uma estrutura de dados tridimensional que a gente está vendo aqui, onde você tem absorvância em função de comprimento de ondas e tempo de retenção. Continuamente o seu sistema vai determinando de forma quase instantânea, não é absolutamente instantânea, mas o tempo que demora para gerar cada um dos espectros individuais é tão curto que, comparado à largura dos picos, você pode assumir como tal. Você vai determinando espectros de absorção completos em uma determinada faixa de comprimento de ondas. Qual faixa é essa? Depende do ajuste que você fez no sistema e do tipo de arranjo de diodos. Alguns medem faixas mais largas, outros mais curtas. E a partir desse registro bruto, absorvância em função de tempo de retenção em função de comprimento de ondas, você pode gerar um ou mais cromatogramas diferentes para a mesma corrida, com diversas finalidades.
Então, é um sistema extremamente poderoso. Você pode, por exemplo, gerar um cromatograma monitorando dentro dessa faixa um único comprimento de ondas. Então, sem destruir a estrutura, isso é importante, você pode, em tempo real, durante a análise ou pós-análise, encerrada a análise, pedir para o software plote o cromatograma extraído usando apenas a absorvância. Por exemplo, nesse caso aqui, isso aqui é um trabalho que foi feito para determinação de biomarcadores em um composto lá, uma formulação medicinal chinesa, né? Me mostra aqui a absorvância em função de tempo de retenção, mas apenas para 204 nanômetros. Então, aqui tem um cromatograma gerado, extraído desse conjunto de dados brutos, plotando a absorvância em função de tempo de retenção, mas para 204 nanômetros. 204 nanômetros corresponde ao máximo de absorção, nesse caso, de ácidos clorogênicos, de um dos ácidos clorogênicos de modo geral, que são compostos antioxidantes, são polifenóis importantes nesse tipo de preparação. Então a gente vê aqui um monte de picos, né? Os que estão marcados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são alguns dos ácidos clorogênicos que eram alvos dessa análise. Determinado pico eu posso tentar identificar ele pelo espectro de absorção. O espectro de absorção está lá guardadinho na memória. Então ali você pode ver esse pico aqui, ó, quero ver o espectro de absorção no UV visível dele. O software extrai o registro de absorvância em função de comprimento de onda medido para esse único tempo de retenção, ou para a faixa, né, uma média para aquela faixa, e mostra. Isso aqui é um espectro de absorção no UV visível típico, né? Os espectros de absorção no UV visível, eles têm uma característica que as bandas são muito largas, né? Ou seja, solução... Quando você estudar espectroscopia, isso vai ser melhor discutido, né? Tem as interações entre as moléculas dos solutos e do solvente, né? A solvatação faz com que as bandas se tornem largas, né? Existe um alargamento da banda, então você não tem faixas estreitas de absorvância, de comprimento de onda de absorção que permitiriam uma determinação bastante confiável da identidade. Você tem um espectro com bandas bem largas, mas isso aqui já ajuda na identificação. Então a gente pode ver que esse composto ele absorve em 326, 241, 217, 218 nanômetros. Tá? Isso aqui você pode ir lá atrás, ver aquela tabela de grupos cromóforos e tentar ver que grupos cromóforos são possíveis candidatos a serem responsáveis por esses máximos de absorção. E tentar identificar, pelo menos grosseiramente, a estrutura, ter uma pista, pelo menos, da estrutura do seu composto. Isso aqui também permite você selecionar quais ou qual comprimento de ondas seria mais adequado para gerar um cromatograma para análise quantitativa. No caso, poderia ser esse aqui, né? Por que ele não gerou? Muito provavelmente porque deve ter outros compostos que coeluem, que não são separados, que têm absorvância nessa faixa. Então ele usou esse comprimento de onda aqui, ou outros aqui, 204, um comprimento de onda que está aqui, para gerar esse cromatograma. Então os sistemas de arranjo de diodos, eles são muito poderosos. Você gera cromatogramas que podem detectar analíticos com praticamente qualquer característica. Outra característica importante dos cromatogramas gerados por HPLC com detectores UV visível de varredura, arranjo de diodos, é a possibilidade de manipulação desses dados. Não manipulação maldosa, né? Manipulação no sentido de falsificar, de deformar alguma coisa, mas de você tratar aqueles dados, de você usar aqueles dados brutos para gerar informações, para extrair informações. Detectores espectroscópicos, como esse, detector de massas, uma série de outros, permitem, de modo geral, esse tipo de abordagem. Você tem lá na memória gravado uma série de espectros de absorção, de emissão, de massa, seja lá o que for, e aí você pode usar aquele registro para gerar cromatogramas para diversas finalidades usando diferentes estratégias. Por exemplo, você pode combinar diversos comprimentos de onda para gerar o sinal do cromatograma. Cromatograma é registro de sinal, absorvância versus comprimento de onda.
normalmente você pegaria um comprimento de onda e registraria, mas você pode também pegar e programar o software, e configurar o software para, por exemplo, somar 2, 3, 4, 5 comprimentos de onda e plotar, gerar um cromatograma com espécies que absorvam em vários máximos. Então, nesse caso aqui, foi feito um cromatograma com comprimento de onda duplo, dual wavelength. Somou-se a absorvância do fotodiodo 242, 270 nanômetros e gerou-se o cromatograma. Qual que é a vantagem disso? Você teria maior seletividade. Você apenas enxergaria esses compostos, ou seja, enxergaria compostos que absorvessem nesses dois comprimentos de onda com maior intensidade. Como cada um deles pode corresponder a um grupo cromóforo diferente, você teria aí capacidade de isolar, ter cromatogramas onde você vê com maior intensidade picos de classes de compostos que lhe interessem de forma mais adequada. Existe também um modo chamado MaxPlot, de fabricante para fabricante varia o nome que se dá para esse tipo de abordagem, né? MaxPlot, o que ele faz? Para cada espectro de absorção, ele seleciona o comprimento de onda onde houve o máximo de absorção para aquele espectro e plota ele. Então você tem um máximo de sensibilidade para qualquer pico do seu cromatograma. Você pode ter subtração, você pode subtrair um comprimento de onda de outro, então você pode fazer qualquer tipo de manipulação para gerar um cromatograma adequado para a sua finalidade. E finalmente, outro tipo de operação muito útil com detectores espectroscópicos de modo geral, com de diodos especialmente, é a verificação de pureza de picos. O que vem a ser pureza de picos? A gente falou lá no começo do curso de resolução, né? Que muitas vezes você pode ter dois analitos com seletividade muito baixa entre eles, eluindo muito próximos, você olha para o pico cromatográfico gerado, você não tem um aspecto lá de um pico, de dois picos coeluindo. Você olha aquele registro, parece um pico só, parece um analito só. Pureza de pico é um tipo de análise que você faz no cromatograma, um tipo de verificação que você faz para verificar se um pico cromatográfico corresponde a um único eluato do início ao fim ou se são duas bandas cromatográficas mal separadas que coeluíram. Como você faz isso num detector como o arranjo de diodos? Um detector monocromático não tem como. Num detector de arranjo de diodos, o que você pede? Por exemplo, você pede para comparar, para o software comparar o espectro de absorção registrado no início, no máximo e no fim de um pico. Se for um único composto, se for um pico que a gente chama de puro, né? Não tiver nenhum outro pico coeluindo, o espectro de absorção vai ser do mesmo composto, em qualquer ponto. Ou seja, o espectro de absorção é igual no início, meio e fim do pico. Então, nesse caso aqui, né, compararam-se os espectros de absorção medidos aqui, aqui e aqui, sobrepuseram-se eles, né, deu um match, né, de 999, quer dizer, uma coeficiente de correlação entre absorvância numa parte e na outra de 0,999, são idênticos os espectros, ou seja, o pico é puro. Esse outro pico, você pega o espectro de absorção no início, azulzinho está aqui, no meio, roxo está aqui, e no final, está em verde. Notem que o espectro de absorção no final já está diferente. Já tem picos bem diferentes, tem uma distribuição de intensidade. Os picos são até os máximos de absorção são os mesmos, mas as intensidades relativas são bem diferentes. Ou seja, o composto que estava eluindo aqui era 1. Aqui no final, eluiu um segundo composto, coeluiu, registrou-se a soma dos dois sinais, parece um pico puro, mas na verdade eram dois compostos coeluindo. Então você consegue decifrar esse tipo de problema em detectores de arranjo de diodos. Bom, de longe, né, os detectores de absorção não visível são os mais usados, tanto entre os detectores ópticos para HPLC, como de modo geral qualquer esquema de detecção. Só que não são os únicos. Né? Os detectores por fluorescência também são bastante populares em HPLC, principalmente por sua sensibilidade e detectabilidade. Bom, o que é fluorescência? Né? Bom, fluorescência é um fenômeno óptico, um fenômeno
relacionado à absorção e emissão de luz presente em determinadas moléculas, dependendo da distribuição dos seus estados de energia quânticos, dos níveis de energia quânticos, né? Quando uma molécula qualquer absorve luz em um determinado comprimento de onda, o que pode acontecer? Dependendo da estrutura dela, do nível de energia dos orbitais moleculares, os fótons incidentes podem ser absorvidos. Podem ser absorvidos promovendo elétrons dos orbitais moleculares fundamentais, não excitados, para algum orbital molecular superior, onde haja vacância, orbitais vazios. Isso vai depender da energia. O fóton tem que ter exatamente a energia para que seja absorvido e seja promovido. Pois muito bem, né? O que vai acontecer com essa energia? Você promoveu o elétron orbital externo, esse é um estado instável, e a tendência é que a molécula perca aquela energia e devolva essa energia para o ambiente o quanto antes, o elétron retornando ao nível fundamental, ao nível em que ele se encontrava. A maior parte dessa energia é devolvida na forma de energia térmica. Porém, parte dessa energia é retornada ao ambiente na forma de radiação. Se por acaso o elétron saiu de um orbital, foi para um orbital excitado, um orbital de maior energia, retornou para o mesmo orbital, a energia da radiação devolvida é exatamente igual à energia da radiação absorvida, da radiação que foi incidida. Ou seja, você tem um espalhamento tipo Compton, chamado espalhamento Compton. Por outro lado, o que pode acontecer? O elétron pode ser promovido para um estado excitado, pode relaxar por processos de conversão interna para um estado intermediário, menor, e aí sim descer e emitir radiação. Esse processo vai resultar na emissão de radiação num comprimento de ondas diferente daquele incidente e num comprimento de ondas maior, porque a diferença de energia entre o estado original para onde foi o elétron e o estado para onde ele decaiu finalmente, que originou a radiação emitida, é menor. Como o comprimento de ondas é inversamente proporcional à energia do fóton, o comprimento de ondas emitido é maior. Esse fenômeno é chamado de fluorescência. Principalmente moléculas que têm estruturas como essa aqui, ligações duplas, sistemas grandes com ligações duplas conjugadas e pares de elétrons isolados, tem orbitais eletrônicos. Esse diagrama aqui é chamado diagrama de Jablonski, né? Mostra os estados eletrônicos vibracionais esquemáticos de uma molécula genérica, né? Geralmente essas moléculas têm capacidade de fluorescer. Não são todas moléculas, são poucas moléculas, na verdade, que quando elas absorvem luz, conseguem devolver com um comprimento de ondas diferente daquele incidente, que é o fenômeno de fluorescência. Só que quando isso ocorre, a intensidade da fluorescência é bem intensa. Então o que a gente observa é isso aqui. Aqui está sobreposto o espectro em verde da luz incidente numa molécula, e em vermelho o espectro da luz refletida por fluorescência, da luz espalhada por fluorescência. É um comprimento de ondas diferente. Então há uma perda de energia, que corresponde à diferença entre o máximo de emissão fluorescente e o máximo da radiação que incide. Poucas moléculas fluorescem, então ela é um fenômeno bem específico, que pode ser usado como detecção. Existe também a fosforescência. A fosforescência é um fenômeno muito parecido, mas ela envolve a transição entre os chamados transições não permitidas. Ela é muito mais lenta. Então, a espécie excitada tem um tempo de vida muito maior, né, que é o que está mostrado aqui. Então, ela não decai na hora. O decaimento é desfavorável. Pode demorar até 10 minutos para decair. Então, por isso que algumas substâncias fluorescem no escuro. Você expõe a luz, depois apaga a luz e ela está brilhando. Por quê? Absorveu radiação, promoveu o elétron para estados excitados, só que eles demoram para cair
por serem estados, uma transição entre, a princípio, não permitida pelas regras quânticas. Se for uma transição permitida, o tempo de vida desses estados excitados é de 10 a menos 9, 10 a menos 7 segundos. É praticamente instantâneo. O elétron vai para lá e já cai. Então tem emissão contínua. Muito bem. O detector por fluorescência, ele tem muitas similaridades com o detector por absorção. Você tem uma fonte de luz branca ou ultravioleta, um monocromador que você seleciona o comprimento de ondas que você vai usar para excitar a sua molécula. Então são dois parâmetros que você tem que selecionar. Você vai olhar o analito que você vai detectar, ver qual o comprimento de ondas que você tem que incidir nele para fazer a excitação e qual o comprimento de ondas que ele vai devolver a energia que você vai medir. Então, esse monocromador seleciona o comprimento de ondas de excitação. Você tem uma cela de fluxo parecida lá com a cela de absorção, só que a radiação entra aqui, a radiação de excitação entra aqui, e você tem uma janela de quartzo lateral, um ângulo de 90 graus com a eixo, né, da excitação. Por quê? Óbvio, a detector aqui que a gente vai usar para detectar a luz, você quer que veja só a luz emitida de fluorescência. Se você colocar o detector em qualquer ângulo menor que 90 graus, um pouco da luz da excitação vai conseguir atravessar. E você pode ter problemas. Você vai detectar a excitação que não foi absorvida. A 90 graus, a única luz que vai chegar aqui no fotomultiplicador vai ser a luz refletida por fluorescência ou outro processo qualquer, quase exclusivamente fluorescência, não vai ter Raman aqui, né? Então você joga a luz de excitação, floresce para todo lado, mas você tem aqui nessa direção uma janelinha de quartzo, uma lente que foca a luz, joga em um segundo monocromador que seleciona o comprimento de onda que vai vir no fotodiodo e detecta. A fonte de radiação pode ser uma lâmpada de mercúrio para ultravioleta, um monocromador, às vezes se usa laser, fontes de laser com comprimento de onda fixo, a cela de fluxo, parecida com a de UV visível, mas com essa modificação você mede não a radiação que passou aqui, mas a radiação que foi gerada a 90 graus, e um fotodetector que está num ângulo aqui, como eu disse, de 90 graus para medir apenas a intensidade de fluorescência. Bom, os detectores por fluorescência, eles têm algumas características bem interessantes. Quando dá para usar eles, são uma alternativa muito boa. Principalmente, quando você compara com um detector por UV visível, por exemplo, eles são muito mais sensíveis, a detectabilidade é muito maior. Você chega a detectar picograma por mililitro de analito na fase móvel, fintograma em massa absoluta. Por quê? Porque fluorescência é um fenômeno muito específico, poucas espécies fluorescem. E a geometria desses detectores, você colocar o detector a 45 graus do feixe incidente, faz com que chegue lá na fotodiodo praticamente só a radiação que foi emitida por reflexão, por dispersão, que quase toda ela vai ser por fluorescência. E você ainda tem a seleção de comprimento de onda, de emissão e de detecção, porque você tem uma especificidade muito alta. Você tem uma característica interessante, ele é seletivo. Moléculas que têm grupos fluoróforos é que vão emitir. Então, anéis aromáticos, principalmente conjugados, compostos poliaromáticos, ligações duplas conjugadas, alguns heterocíclicos, todos esses compostos fluorescem fortemente e vão poder ser detectados. É uma quantidade grande de compostos que dá para detectar por fluorescência? Não, é por poucos compostos, em número relativo. Então, não é tudo que você consegue usar por fluorescência, é óbvio, né? Poucas espécies na prática acabam sendo detectáveis. Poliaromático, coisa que tem transição dupla conjugada, são muitas substâncias-chave em vários problemas analíticos, mas ainda assim sobra um monte de coisa que você não vê por fluorescência. Dá para dar um jeitinho, às vezes. Você
pode usar os chamados reagentes derivatizantes fluoróforos para converter alguns analíticos não fluorescentes em derivados fluorescentes. Isso é uma estratégia que já foi, hoje está meio abandonada, que é trabalhosa demais, etc. Mas é uma estratégia que já foi muito usada, principalmente antes de existirem detectores de massa práticos, detectores de massa que pudessem ser usados até em rotina, dependendo da localidade, dependendo do caso. Né? Então, por exemplo, um ácido carboxílico, uma espécie que tenha grupos ácidos carboxílicos, grupos esterificáveis, você pode reagir com uma substância que forma um éster e que tenha lá um grupo fluoróforo, que vai fluorescer. Então você converte o seu analito em um derivado, essa conversão tem que ser exaustiva, quantitativa, você tem que pegar uma alíquota de amostra no pré-processamento, tratar ela de modo que todo o seu reagente ao analito se converta quantitativamente ao composto fluorescente equivalente e usa o detector por fluorescência. Então, isso aí já foi mais usado, hoje está um pouco fora de moda, é limitado também, não é todo composto que você consegue derivatizar, tem compostos com grupos específicos que você conhece por causa do trabalho que você tem. Para ter uma ideia, né, esses cromatogramas aqui são amostras contendo bisfenol A, que é esse composto que está mostrado aqui, um composto que anda na moda entre o pessoal de ambiental, né, de química ambiental, por ser um dos tais dos disruptores endógenos, né, endócrinos. São compostos que emulam propriedades de hormônios. Então, quando eles foram muito usados, o bisfenol A era muito usado como plastificante, aditivo de plástico, só que ele é lixiviado. Então, você faz lá uma garrafa com plástico que usou um pouquinho de bisfenol A para o plástico ficar macio, aos poucos aquilo vai passando para a água, para o líquido naquela garrafa. E você vai ingerindo quantidades na ordem de picogramas de bisfenol A. Achava-se que esse tipo de composto era inerte biologicamente, era um composto que não causava problema nenhum. Depois descobriu-se, né, que ele poderia bloquear a ação de certos hormônios, especialmente hormônios sexuais, testosterona, androsterona, e causava infertilidade, causava problemas sexuais diversos. Isso aí está sendo abandonado, né? Está sendo proibido. Bisfenol A em especial foi proibido o uso por causa disso. Então é um poluente persistente e bem relevante ainda. Está se comparando aqui a detecção de bisfenol A em uma amostra em condições que foram injetados cerca de 1 nanograma desse composto na coluna, HPLC UV com medição a 230 nanômetros de absorvância e HPLC com fluorescência. Usou-se 225 nanômetros para excitar e mediu-se a fluorescência a 310 nanômetros. Dá para notar, né, que além do pico na fluorescência, que está aqui em vermelho, ser mais intenso que no UV visível, o ruído é menor. Ou seja, a relação sinal-ruído aqui é umas 10 vezes maior, pelo menos, usando fluorescência. O grande problema da detecção de fluorescência é que são poucas espécies relativamente que você consegue detectar. Aqui a gente tem um monte de duplas ligações, né, heterocíclicas, não dá para detectar. Um outro detector óptico que já foi muito usado e hoje tem só um nicho de aplicação é o detector por índice de refração. Na verdade, o que você faz? Você mede continuamente o índice de refração da fase móvel que vai saindo da coluna. Quando sai um analito misturado na fase móvel, obviamente o índice de refração varia. Como que você consegue detectar isso aí? A gente tem a célula de amostra, ela tem formato de um prisma, né? Ela é geralmente conjugada com a célula de referência, que tem uma janelinha de quartzo, né? Vem aqui a luz da fonte, pode ser uma luz branca policromática. Ela passa por aqui, ela é refratada, né? Dependendo do índice de refração por um determinado ângulo, né? Quando a variação na composição da fase móvel aqui, o ângulo varia o ângulo da refração, a quantidade de luz que chega no transdutor de luz, no detector, também varia, e você registra o sinal. Então, estaria aqui, né, mais ou menos esquematizado como que é isso aqui. Né? A gente tem a fonte de luz, a célula, né, que é um mini prisma, né, mini prisma duplo. Tem a referência, que é a fase móvel pura,
ao que vem da coluna, né? Se a composição do líquido aqui for igual, bem aqui na interface, o ângulo de deflexão é 1. Se por acaso varia essa composição, há uma deflexão do feixe de luz e a intensidade de sinal que chega na fotocélula é pequena. É um detector universal, qualquer coisa que seja diferente de fase imóvel vai variar a índice de refração. Muito simples, talvez o detector mais simples que existe para HPLC. O problema dele é que ele tem uma sensibilidade e uma detectabilidade muito baixas. E outra coisa, índice de refração varia com a temperatura. Então isso aqui tem que ser muito bem termostatizado, precisão de milésimo de grau. Senão, se ler de base fica doida se você não termostatizar, porque vai flutuando esse índice de refração da fase imóvel que está passando pela célula. Então isso causa uma problemática, é trabalhoso se mexer com ele por causa disso. O uso está em declínio, mas ele ainda é usado principalmente para macroconstituintes, amostras que tem macroconstituintes, é o caso típico aqui do detector que tem uma sensibilidade baixa, mas ele é bom para macro, para concentrações de porcentagem, principalmente para açúcares, né? Açúcares porque não tem outra alternativa, né? O açúcar não absorve, açúcares não absorvem o UV visível, não fluorescem. Então, mais por falta de alternativa, você acaba usando o detector de índice de refração. Não que ele não possa ser usado para outras espécies, e lembre-se que ele é universal. Então, a princípio, qualquer análise envolvendo macroconstituintes, ele é uma alternativa que você pode considerar. Porém, se o UV visível for possível de ser usado, ele também é útil, né, dentro de certas limitações para macro, você acaba usando ele. Bom, finalmente, né, o último dos detectores que é usado em rotina, né, um detector que de alguns anos para cá tem ficado mais popular, olhando para o esquema aqui dele, não parece, mas ele é um detector muito robusto, muito sensível, ele dá resultados bastante interessantes, é o chamado detector evaporativo de espalhamento de luz, Evaporative Light Scattering Detector, ELSD. O esquema dele é um negócio bem engenhoso, né? Ele é um detector que é universal, mas serve para analitos que não sejam voláteis, especialmente quando a sua fase móvel ela for uma fase móvel constituída apenas de mistura de solventes, não tiver aditivos não voláteis, que é o caso mais comum, na verdade. Então, o efluente da coluna, ele é aspergido numa câmara de nebulização. Continuamente é feito um sprayzinho dele numa câmara de nebulização e é jogado aqui nitrogênio quente, gás nitrogênio aquecido, junto com esse spray. Então, o que acontece? As gotículas de fase móvel que você forma nesse aerosol, elas são secas, o solvente evapora. Se por acaso só for fase móvel, água, metanol, água seca de tiro, vai evaporar, não vai acontecer nada. Você vai ter vapor do solvente sendo jogado aqui para fora. Por acaso, se algum analito estiver eluindo da coluna e for um analito não volátil, a hora que o fase móvel evaporar, dessas microgotas do aerosol, vai permanecer partículas desse analito sólido em suspensão no nitrogênio quente, que vai formar um aerossol. Essa nuvem, ela é conduzida através desse tubo de deslocamento, que simplesmente a função dele, né, é que partículas muito grandes que iriam dar problema na detecção óptica, elas decantem, não cheguem aqui. Aí no final aqui vai chegar só um aerossol de partículas bem fininhas. Esse aerosol passa para cá e é exaurido, né? Essa nuvenzinha de poeira, né, que é formada. E o que a gente tem aqui? Tem uma fonte de luz branca e um detector de luz a 45 graus, sem monocromador, sem nada. O que acontece? Normalmente está passando só nitrogênio aqui e vapor da fase móvel, não tem nada. Quando sai um analito não volátil, a fase móvel evapora, forma-se um aerossol de partículas sólidas que é conduzido aqui. Esse tubo aqui, a função dele é simplesmente não deixar partículas muito grandes chegar lá em cima. Chega um aerossol de partículas bem pequenas,
entra aqui. Começa a acontecer dispersão de luz. Normalmente a luz vem para cá e sai fora. Quando sai esse aerosol aqui, as partículas refletem luz, batem aqui no sensor e gera o pico cromatográfico. Pode parecer um negócio meio estranho, né? Um negócio meio aquele do coiote lá do desenho, que queria pegar o papaléguas, né? Mas isso aqui funciona bem. Tem um monte de características muito interessantes. Primeiro, a resposta não depende da estrutura do analito, depende só da massa. Basta formar um aerosol, se a massa for a mesma, praticamente as quantidades iguais de analito, pode ser qualquer um, vão dar a resposta igual. Isso é uma propriedade poderosíssima. Você pode, em tese, construir a curva analítica para o analito A usando soluções padrão no analito B. Mas qual que é a vantagem disso aí? Imagine que A fosse uma espécie cara, rara, fosse um analito que não tem disponível. Ou então que você quer quantificar 20, 30 espécies que você consegue separar num cromatograma. Você não precisa fazer 20, 30 curvas analíticas. Você faz uma só e a resposta é a mesma para todo mundo. Ou muito parecida. Então isso é um negócio muito, muito, muito interessante. Resposta independente de estrutura. Ele é muito sensível. Com a sensibilidade assim, de 200 femtogramas por microlitro. Não é lá uma fluorescência, mas é surpreendentemente sensível e surpreendentemente robusto. Depende pouco de parâmetros operacionais. Você pode usar ele dia a dia e a resposta se mantém, apesar de ser um negócio aparentemente complicado. Né? A grande limitação dele é que você não pode usar fases móveis com tampões ou sais. E, principalmente, fármacos, espécies aí que tenham prótons, serão protonáveis ou desprotonáveis, você tem que muitas vezes tamponar a fase móvel. Então isso é uma limitação. Por quê? Os tampões são soluções de sais sólidos, né? Então continuamente você vai estar vaporizando aqui grandes quantidades de sais que vão obscurecer a detecção do analítico, que sempre vai estar numa quantidade menor. E obviamente para analíticos pouco voláteis, né? O analítico evaporou, não adianta. Para vocês terem uma ideia, né, das características desse detector, a gente tem aqui, né, comparação de cromatogramas obtidos com o detector por espalhamento de luz evaporativa e por absorção não visível com arranjo de diodos, absorção a 220 nanômetros, para uma solução obtida a partir de um medicamento, de pastilhas antiflatulência para combater gases, né? Isso aqui é uma metodologia para análise de rotina, né? Controle de qualidade desse medicamento. Né? Então foi pego essas pastilhas, elas foram trituradas, foi feito um procedimentozinho de extração com água, dissolvido, né? E foi feita análise nesses dois, no mesmo sistema, né? Uma coluna C18. O tampão aqui era acetato de amônio e acetonitrilo. Pô, mas falei que não pode usar um tampão, usou acetato de amônio, que na verdade acetato de amônio, quando você aquece, né? Ele se decompõe em ácido acético e amônia. Então você não tem tanto problema de formação de aerosol, né? Foi feita eleição por gradiente, todas as condições aqui, né? Os análitos são ácido esteárico, que é um aditivo, né? O excipiente, né? Acrinol, berberina e ácido ursodeoxicólico, né? São compostos chamados ácidos biliares, que eles são auxiliares na digestão, eles colaboram na digestão de proteínas e gorduras, que é o que acaba causando flatulência, causa gases intestinais, a digestão intestinal. Então dá para notar, ó, o cromatograma do detector de espalhamento de luz, para esse caso aqui, uma linha de base estável, picos bem simétricos, bem definidos, enquanto no arranjo de diodos a gente tem uma linha de base completamente doida aqui, né? Por causa de impurezas, ele fez feito gradiente, ele acabou sentindo, né, o gradiente, ele teve a variação da linha de base com a variação do gradiente. Esses dois picos aqui que são de impurezas, né, provavelmente são substâncias que absorviam fortemente a 220 nanômetros, são ácidos livres para formar do pico, mas com massas pequenas, concentrações muito pequenas, quase não aparece aqui.
Então, é um detector bastante... E olhem que o ácido ursodeoxicólico, né, que não absorvia 220 nanômetros, esse piquinho aqui não deve ser ele, por causa da posição dele, né, apareceu o pico igualzinho, ele só foi detectado no espalhamento de luz. Então, é um detector muito interessante. O uso talvez não seja tão popular quanto merecesse, mas bastante útil. Bom, o que a gente podia falar sobre detectores era isso. A gente encerra aqui a discussão sobre HPLC. Próxima semana a gente vai falar de cromatografia gasosa, vai iniciar a discussão de cromatografia gasosa, para já ir encerrando as aulas não presenciais desse curso. Então, boa noite a todos e até a próxima semana.